Olá, eu sou Emanuele Andrade e o que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje, eu acho que na essência diz respeito a como a gente pode transformar a nossa realidade. E como eu vou fazer isso hoje, eu acho que eu vou misturar um pouquinho da minha jornada com um pouquinho daquilo que me move dentro dessa jornada, que é basicamente apoiar o desenvolvimento humano de uma forma benéfica, de uma forma altruísta e para simplesmente promover um pouco de paz, um pouco de saúde, um pouco de formas de se encontrar um bem-estar de uma forma geral. E, bom, eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Eu sempre fiz e faço até hoje tudo com muita vontade, com muita curiosidade, com muita iniciativa, com muita criatividade. E eu sempre me coloquei em tudo que eu vou fazer numa postura de iniciante. Então, eu sempre me coloco nessa postura de aprendiz, de principiante, exatamente pelo fato de que aí eu consigo me manter como eu consigo estar presente no momento presente. Então, com essa postura, com essa sensação de iniciante, eu estou sempre atenta no momento presente. Então, eu consigo aprender coisas diferenciadas, mesmo em coisas rotineiras que a gente faz no nosso dia a dia. E aí eu vou ampliando o meu arsenal de aprendizado, de conhecimento, de consciência sobre mim mesmo, entendendo os mecanismos de tudo, como tudo acontece. Então eu acho que tudo é legal da gente aprender, tudo é importante. E eu creio que essa percepção eu trouxe da minha infância, porque desde muito cedo eu tive que aprender muita coisa sozinha, coisas que ninguém sabia me explicar, e tive que lidar com realidades que hoje é muito mais aceitável, muito mais natural de se coexistir nessa fisicalidade. Então, o mundo físico, o mundo energético, o mundo vibracional, o mundo intangível, desde muito cedo para mim foi muito presente essa coexistência dessas realidades. Então, eu tive que aprender a lidar com ambas, tanto com a fisicalidade quanto o âmbito vibracional, muito cedo. Por isso que eu falo que eu sou um portal em expansão exatamente pelo fato de eu estar no meio dessas duas realidades e tendo que lidar com o físico e com o intangível, com o vibracional, de uma forma muito intensa, de uma forma muito consciente e plena. E depois de um tempo, ainda sem entender muito como as coisas aconteciam, eu pude perceber que tudo era uma questão de energia. Existia uma correlação entre as coisas que aconteciam, apesar de eu não compreender muito bem como elas se processavam, mas existia um link. Então, o que acontecia entre as pessoas, em ambientes, em lugares, parecia que vibrava e pulsava de uma forma similar. Então, eu comecei a observar essas sutilezas e comecei a querer a entender como é que isso se originava? Da onde que provinha toda essa energia que nos conectava, que nos movia, que nos impulsionava, que nos separava? Então eu busquei entender tudo isso para que eu pudesse compreender todas as coisas que eu vivenciava no físico e no intangível. Então, no meio disso tudo, exatamente nesse período em que todas essas questões se faziam presentes na minha vida, eu mudei de cidade. E eu mudei de cidade porque eu ganhei uma bolsa de estudos, fui fazer faculdade de Direito, porque era o curso mais próximo daquilo que eu gostaria de fazer na época, que era ser diplomata. Então, eu fiz Direito por conta disso. Fui morar com pessoas que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E no meio disso tudo, eu comecei a ter uma série de sonhos que hoje eu vejo que me guiaram para o trabalho que eu faço hoje aqui no espaço. Então, com todos esses mecanismos, algo me dizia, vai e começa a trilhar um caminho diferente. Vai e começa a entender tudo isso que você está vivenciando de uma forma tão intensa assim. Então, eu iniciei um caminho, eu iniciei uma jornada a partir desse momento em que eu mudei de cidade. Eu já vinha fazendo isso antes, onde eu morava, na minha cidade de origem, mas quando eu mudei, parece que isso se ampliou, parece que isso aumentou e me trouxe
outras possibilidades das quais eu ainda não havia conhecido. Então foi ali que eu iniciei a minha jornada, que hoje me trouxe até aqui. Então, falar de reiki para vocês, falar de energia, que é o que nos permeia, o que hoje a gente simplesmente denominou como reiki, é falar de, de transformação, é falar de consciência, é falar de cura, é falar de amor, é falar de autoconhecimento, é falar de purificação, é falar de união, é falar de expansão, é falar de evolução. E o reiki, quando a gente simplesmente se propõe a vivenciar diariamente na nossa vida todos os preceitos de que eles nos coloca, a gente começa realmente a sentir os benefícios e as transformações ocorrendo na nossa vida. Apenas quando a gente realmente se compromete a vivenciar isto diariamente na nossa vida, a gente consegue perceber esses benefícios. E aí eu sempre me pergunto, mas então, como é que esse negócio acontece? Como é que eu consigo perceber todos esses benefícios? Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer que você não precisa ser um reikiano para ser um agente transformador, ainda mais um transformador da sua própria vida. Então, o que o reiki nos traz, o que as outras técnicas de cura energética nos traz, é simplesmente métodos, mecanismos para que você tenha instrumentos e ferramentas e formas de atuação. Então, todas as técnicas, todos os métodos, ele amplia a nossa capacidade de atuação, mas transformar a nossa realidade qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, o Reiki ele está envolvido por tudo o que nos permeia. Então, é dizer que nós já somos reikianos natos. A gente só precisa recordar. E esse recordar se dá através desses métodos, através dessas práticas de cura integrativa que hoje está sendo tão difundida e tão propagada pelo mundo afora, especialmente pela Organização Mundial da Saúde. O Reiki é uma das técnicas recomendadas pela Organização da Saúde, que promove paz, que promove o reequilíbrio de todas as dimensões do ser, de corpo, mente, energia e emoção. Então, o reiki é uma prática muitíssimo recomendada, mas a gente não precisa ser reikiano para ser um agente transformador da nossa vida. Então, o que é mais importante dentro desses mecanismos de aprendizado, dessas técnicas de cura, talvez para mim resumiria em uma única palavra, e essa palavra seria autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu tomo consciência de quem eu sou e do que eu vim fazer nesse planeta, do que eu vim fazer aqui, a gente começa a perceber os mecanismos da nossa mente, os mecanismos dos nossos pensamentos. Então, a partir do momento que eu tomo consciência e percebo o mundo de uma forma diferenciada e me observo e me mudo, quando eu mudo a minha postura, quando eu mudo o foco do meu olhar sobre mim mesmo dentro desse mundo e passo a perceber a atuação dos meus pensamentos e emoções dentro desse mundo, eu consigo perceber que eu posso transformar. E isso começa a acontecer quando eu começo a transformar aqui dentro. Então, isso só acontece através do autoconhecimento. E essa conexão que a gente tanto fala, essa coesão entre corpo, coração, mente e conexão, ela se faz exatamente nesse ponto do autoconhecimento. Ela amplia através do autoconhecimento. E a partir do momento que eu tomo consciência disso tudo, a gente começa a perceber que há uma mágica, há uma transformação que tão natural, mas tudo acontece exatamente em você, em nós primeiramente. Então, a partir do momento que eu tomo consciência de quem eu sou, eu consigo transformar a realidade, porque tudo é um reflexo. Então, se eu estou vibrando de forma pacífica, se eu estou vibrando de forma coerente com aquilo que eu estou falando, fazendo e sentindo, a gente passa a ter uma coesão, a gente forma um eixo de coerência na nossa vida. E aí tudo se transforma. E o Reiki, ele traz exatamente esses conceitos para nós, através dos princípios que são âncoras para nos fortalecer dentro da prática. A gente consegue nos manter harmonizados.
Então, eu tomo consciência de que eu ainda sou um ser falível. Então, os princípios servem para que você se reconheça. Então, se você está errando em tal ponto, se você precisa melhorar em tal ponto, os princípios nos auxiliam nisso. Então, quando eu passo a me perceber como um ser falível, eu me compreendo. E a partir do momento que eu consigo me compreender de uma forma mais amorosa, eu consigo me perdoar. Então, quando eu começo a perceber tudo aquilo que ainda precisa ser melhorado dentro de mim, de uma forma sem julgamento e simplesmente compreendendo de que a gente está no caminho de evolução ainda, eu consigo me perdoar. E quando a gente se auto-perdoa, a gente tira um pouco do aspecto da culpa e a gente para de criar dor pra gente. Então, o Reiki, apesar de não trabalhar efetivamente com a prática do perdão em si, eu gosto de vincular algumas técnicas para que o nosso autoconhecimento se faça de uma forma mais eficaz. E quando eu consigo esse perdão, esse reconhecimento das minhas falas e automaticamente eu consigo esse auto-perdão, eu consigo amar e eu consigo compreender o outro de uma forma, da mesma forma que eu me amo e que me compreendo. Então eu passo a respeitar o processo de evolução de cada um. Então tudo passa a ser mais suave, mais sereno, mais tranquilo. E dentro do Reiki, no processo de cura, quando a gente começa a galgar esse caminho de autoconhecimento, é imprescindível esse olhar para dentro. Eu não posso curar outra pessoa a não ser que seja eu mesma. Então eu sempre questiono as pessoas que me perguntam e que fazem curso comigo, será que a gente cura mesmo? Será que a gente consegue promover essa tão esperada cura que todo mundo busca assim de forma às vezes até ansiosa? Então eu creio que a cura poderia ser um sim para essa pergunta a partir do momento em que eu tenho consciência de que a cura eu só consigo fazê-la em mim mesma. O outro que a gente promove é um estado de relaxamento, um estado de harmonização, para que aquela pessoa, dentro daquele estado, se desperte. Então, a gente facilita mecanismos, a gente disponibiliza um certo quanto energético para que aquela pessoa se desperte e ela mesma ative o potencial de cura inerente que existe dentro dela. Então, nesse ponto, a gente não cura ninguém, a gente só facilita um processo de cura. Então, nesse ponto, a gente começa a perceber que é simplesmente um ato de se conscientizar. E o Reiki, ele traz muito isso para mim, porque é uma das técnicas mais simples que eu conheci, que faz com que a gente desperte essa capacidade, essa potencialidade de cura que a gente traz dentro de nós. E por isso que eu tenho ensinado, é por isso que eu tenho propagado o maior número de pessoas possível esse conhecimento, porque ele transformou a minha vida e eu vejo que transforma tantas outras vidas afora por aí. E a partir do momento que eu tomo consciência de quem eu sou e do que eu vim fazer nesse planeta, eu consigo me curar. E eu consigo me curar fazendo exatamente esses processos. Eu conheço, eu me percebo, eu me entendo, eu me compreendo, eu paro de criar dor para mim e eu começo a transformar a realidade. A partir do momento que eu vibro essa energia nova, essa energia expansiva, eu consigo acessar algo aqui dentro de mim que talvez muitas pessoas desconhecem. Então, a minha presença passa a resplandecer toda essa energia. E aí sim a gente consegue acessar algo que eu chamo de expansão. Quando eu consigo propagar essa energia de uma forma sem que as pessoas talvez nem percebam efetivamente, mas que elas sentem. Porque elas até chegam a me perguntar, Manu, como é que você consegue ser tão calma assim? Bom, quem me conhece sabe que eu não sou tão calminha assim. Então eu estou sempre fazendo coisa, etc. Mas eu tento manter o meu eixo. E isso eu acho que eu consegui através das práticas. Eu faço meditação desde que eu tenho 14 anos. Então, são práticas que me auxiliaram a ter uma coerência, a ter um foco, a ter um centramento. E não importa o que acontece ao meu redor, eu estou sempre
naquele local, centrada, porque eu acho que ali é o local mais seguro e é o local que é onde vibra a minha verdade. Então, o Reiki, para muitas pessoas, é essa primeira portinha que nos faz abrir a consciência, despertar o nosso potencial de cura, de autocura, faz com que a gente possa se observar um pouquinho mais e faz com que a gente possa expandir a energia que a gente carrega aqui dentro. Tem tanta gente, tem tanta gente querendo buscar algo fora, tem tanta gente ansioso para compreender essa gama de coisas que acontecem ao nosso redor, mas esquece que tudo está aqui dentro. E a partir do momento em que eu tomo consciência de que eu sou um portador, um agente dessa energia, eu consigo permitir que essa energia flua mais abundante em mim. E aí eu consigo acessar o meu coração. Então eu abro o meu coração a essa energia. E quando eu abro o meu coração, aí sim, eu me conecto com a energia da expansão. Porque a energia do coração é a energia que mais se vincula à energia da expansão. Então, quando eu faço as coisas com amor, quando eu me dou com amor, quando eu recebo com amor, que é um mantra que uma amiga muito querida minha me ensinou, a Maria Silver Lovas. Então, é exatamente isso. Quando a gente se doa com amor, a gente recebe com amor e a gente amplia esse amor no nosso ser. E a anatomia do nosso corpo ela é tão inteligente que ela faz com que a gente mantenha essa energia sempre fluindo. Então, no Reiki, a prática comum do Reiki é a imposição de mão. Então, se eu sinto no meu coração, é naturalmente dos meus braços a energia, é natural isso, esse movimento. E a energia é esse movimento de expansão, né? Então, quando a gente busca alcançar a, a, a paz, quando a gente busca alcançar o bem-estar, a gente também promove o bem-estar em outras pessoas através da nossa simples presença. E eu acho que trabalhar com energia é isso, é trabalhar com consciência, é trabalhar com expansão daquilo que a gente acredita como verdade, aquilo que a gente sente como verdade. E hoje, para mim, o Reiki está sendo uma grande ferramenta. Não é a única que eu utilizo, mas é que eu venho mais utilizando hoje em razão da facilidade, da acessibilidade e da facilidade com que as pessoas recebem essa informação. E não importa se chama Reiki, não importa se chama passe, não importa se chama Jorei, não importa se chama simplesmente uma energização, uma harmonização. O mais importante é que a gente propague essa energia, que a gente leve adiante e que o maior número de pessoas possa também ter consciência de que elas possuem essa energia dentro delas. Basta com que elas possam se permitir e abrir o coração para receber. Então, eu espero que cada um de vocês que está ouvindo esse vídeo hoje, que está participando desse congresso online, que também é uma proposta de expansão, que é uma proposta de levar consciência e levar informação para que as pessoas acessem isso dentro de si, e que cada um de vocês possam realmente ser um agente de transformação da nossa sociedade, da vida, da família de vocês, onde quer que vocês estejam, que vocês possam optar por fazer coisas benéficas, não só para a evolução individual, mas também para a evolução planetária, universal, cósmica, porque nós todos somos um. E quando uma pessoa recorda da capacidade que ela possui, quando uma pessoa se recorda da genética que cada um possui, que é a genética transcendental e divina, a gente consegue acessar e elevar o quanto energético do nosso planeta. Então, hoje, o que eu deixo para vocês é uma mensagem de que façam, não importa o que vocês gostariam de fazer, simplesmente façam, não deixa a oportunidade passar. Utilizem o Reiki, utilizem outras técnicas, utilize a sua presença como um maior veículo e canalização para que você facilite e vá à frente de outras pessoas nesse processo de grande transformar. Seja um agente dessa mágica transformação e cure a si mesmo, cure o seu planeta, cure a nossa casa através do autoconhecimento e através de você mesmo. Então, eu deixo um grande namastê a cada um de vocês
e que a gente possa ter outras oportunidades de falar sobre energia, de falar sobre outras realidades e múltiplas realidades que nos cercam. Um grande abraço. Namastê.